Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre Uma Farsa de Amor na Espanha, que foi o último livro que eu e a Rê lemos no clube. E a Catalina, ou Lina para os amigos, que é a nossa protagonista, ela toma decisões bem ruins e ela tem uma família bem intrometida, e tudo isso se uniu em uma bomba só quando, em uma ligação com a mãe dela, onde ela ficou sabendo que o ex dela estava noivo, ela disse que ela também estava namorando e que ela ia levar esse namorado para o casamento da irmã dela na Espanha, onde a irmã dela vai casar com o irmão mais novo do ex-namorado dela. E assim, mesmo que ela não tenha nenhum namorado, desde que ela terminou com esse cara e ela foi para Nova York para trabalhar. Só que o meio que arqui-inimigo dela do trabalho, que é o Aaron, ele ouve ela conversando com a Rose, a amiga dela, sobre isso, sobre o quanto ela está desesperada, e ele se oferece para ir no casamento com ela. E o que ela se recusa veementemente, e assim, nós temos inclusive uma cena extremamente infantil, com ela fingindo que ele não tá ali, que ele não tá ouvindo o que ela tá dizendo. Ridículo, assim, foi difícil de ler. Porém, não é como se ela tivesse outras opções e ela realmente não quer aparecer sozinha, muito menos dizer que inventou a existência de um namorado. E ele segue questionando se ela pensou na proposta, se mostrando, digamos assim, uma pessoa bem decente, diferente do que ela acha, né? Ajudando ela com uma tarefa ridícula que ela recebeu do chefe de organizar um evento simplesmente porque ela é a única mulher da equipe. E com a amiga dela dizendo que ele é um cara legal e tal. Só que ela tem um trauma, onde ela tentou ser bacana com ele, receber ele bem e tal, quando ele entrou na empresa. E o Aaron não foi muito receptivo, além de ela ter ouvido uma conversa dele com o chefe deles, onde ele dizia que ele não queria trabalhar com ela, qualquer um menos com ela. E assim, nosso clássico mal entendido dos romances, que a gente já viu várias vezes e todo mundo sabe que é um mal entendido. E apesar disso, ele convence ela a aceitar a ajuda dele, porque ele diz que ele precisa de algo semelhante. Ele tem um evento de caridade em prol de uma ONG que ajuda animais e ele vai participar do leilão de solteiros. E ele precisa de uma acompanhante, no caso ela, para que compre ele no leilão, porque aparentemente as mulheres ficam um pouquinho descontroladas neste leilão. E nesse evento eles até interagem como seres humanos normais, por incrível que pareça, mas esse moço claramente ele tem problemas em se comunicar e ele não consegue se expressar direito, e acontece, né, galera? E ela tem umas linhas de raciocínio extremamente infantis, problemas de confiança bem arraigados devido ao citado ex, que a gente nesse começo ainda não sabe exatamente o que aconteceu. Mas enfim, após esse evento de caridade, o chefe deles acaba anunciando que o Aaron que vai substituir ele como novo chefe. E ela surta completamente, porque ela tinha aceitado que ele fosse pra Espanha, né? Diz que precisa encerrar o acordo. E daí, parece que a gente tem um pouco dessa visão de que todo esse desentendimento dela com o ex, e até mesmo ela ter saído com a Espanha, talvez tenha... ter saído da Espanha, talvez tenha a ver com o trabalho, já que ela diz que ninguém pode saber, que ela não vai se colocar nessa situação de novo, assim que ele é anunciado como o próximo chefe, né? Só que 3 dias antes do casamento, ela desmaia no trabalho por ela estar fazendo uma dieta ridícula e tentando ficar mais magra, e ele ajuda ela de novo, atende o telefone dela, porque ela estava falando com a irmã, e as coisas mudam, porque agora ela não tem opção, ela vai ter que levar ele pro casamento. E quando eles chegam na Espanha, os personagens e nós, leitores, acabamos sendo sobrepujados por toda a família caótica da Lina. E apesar disso, o Aaron faz um trabalho assim fenomenal de namorado, ajuda ela, fala em espanhol com a família dela, participa de um jogo de futebol, vai para um bar com ela, com os primos, e ele se abre sobre coisas bem difíceis, do passado pessoal dele, também do passado em conjunto dos dois, coisas que ela não sabia, que ele conta da perspectiva dele. E muda essa visão dela, essa raiva que ela tem dele. E nós temos muito contato físico, que me deixa assim, simplesmente passando mal. Eu e a Rê, a gente não dava conta desses capítulos. A gente só queria, tipo, vamos ler mais um, vamos ler mais um, vamos... Gente, que homem é esse? Só isso que eu posso dizer.
E além de que o nosso garoto, o Aaron, ele decidiu ir ao ataque. Assim, porque ele tava bem passivo no começo do livro, tava deixando ela brigar com ele, mas assim, agora o menino está disposto a ganhar essa garota. E assim, nós temos uma cena no capítulo 19 que não tem outro jeito de falar. Eu e a Rei, a gente literalmente passou mal lendo essa cena. E ele bota, essa garota, ela tem problemas de confiança, mas o Aaron, ele bota as cartas na mesa. Ele diz como as coisas seriam se ela fosse dele, tá? Vamos pontuar. Só que eles são interrompidos antes de eles se beijarem. E ele deixa bem claro que quando, não se, eles se beijarem, não vai ser farsa nenhuma, vai ser de verdade, ela vai ser dele e ela vai saber e querer isso. Gente, apenas um minuto de silêncio. Nossa senhora. Conhecemos também na Espanha o ex dela, o Daniel, que por algum motivo não leva a suposta noiva dele no casamento. Parece muito incomodado por ela ter levado um namorado. E o que pra mim acabou cheirando bem mal, já que assim, ele foi professor dela na faculdade, ele é mais velho. Ele claramente é um chato pretensioso. Só que o Aaron, ele se encaixa muito bem na família dela e é muito fofo de ver todas as interações. Tipo, eles juntos no bar, ele sendo fofo, até mesmo com, tipo, a insuportável da prima intrometida dela. E fica muito óbvio o quanto esse menino se importa, que dá pra confiar. E até mesmo ela começa a perceber isso, que ela não precisa ter medo dele, nem deles dois juntos. E a coisa toda acaba estourando no dia do casamento, porque a irmã dela contratou uma câmera do beijo. E os dois meio que acabam percebendo ao mesmo tempo a tensão, o quanto eles querem, ao mesmo tempo que eles querem se beijar, eles não querem que o primeiro beijo deles seja na frente de todo mundo, seja numa câmera do beijo, né? E isso faz com que eles saiam dali para ter esse momento com mais privacidade, já que o nosso querido sósia do Clark Kent prometeu que quando eles se beijassem, ela não teria dúvidas de que era real, que não era uma farsa. E quando eles voltam para casa no fim da noite, os dois transam. Depois disso, eles voltam para Nova York, eles vão direto pro apartamento dele, onde mesmo com medo ela já consegue perceber que existe um sentimento real, ainda mais com ele dizendo que todas as coisas que ele disse na Espanha não eram encenação, eram verdade, sobre como eles se conheceram, como ele buscava desculpas para interagir com ela, o quanto ele se arrependeu de ela acabar odiando ele, mas que ele ainda preferia que ela pensasse nele dessa forma do que de jeito nenhum. Só que a Lina também começa a perceber que talvez nunca tenha sido o ódio de verdade, né? Só que a coisa toda vai meio mal quando eles voltam pra casa e um colega de trabalho deles dois, bem machista, babaca, enfim, o Geralt, de alguma forma ele sabe que eles estão juntos e sabe-se lá como, ele faz insinuações sobre ela estar dormindo com o chefe para subir na empresa, o que faz com que ela surte completamente, já que foi justamente por isso que ela fugiu da Espanha, por causa do julgamento das pessoas quando ela terminou com o ex dela, quando todo mundo insinuou que ela só tirava notas boas porque ela dormia com os professores e todo tipo de coisa horrível. E sendo assim, mesmo Aaron dizendo que ama ela, a garota fica completamente apavorada, se afasta dele. Decisão da qual ela obviamente se arrepende instantaneamente, só que ela pensa que não tem mais chances. Só que uns dias depois, ela é chamada no RH e ela pensa que ela vai ser demitida por causa de todo esse rolê. Quando, na verdade, logo que eles voltaram, o Aaron, ele já foi verificar as regras da empresa para ter certeza que, tipo, não tem problema eles ficarem juntos. E ela descobre também que várias pessoas que presenciaram a situação com aquele colega babaca, enfim, vieram denunciar ele por causa disso. E ela percebe que não estão julgando ela, e ainda descobre que o Aaron sumiu porque o pai dele tá muito doente, tá em um estado grave no hospital. Então ela meio que só pega um avião e vai voando até lá para apoiar ele, para se desculpar por tudo, dizer que ama ele também. E para finalizar, a gente tem um epílogo bem fofo,
deles 1 ano depois, com ela pensando em casamento, eles ainda trabalhando juntos e de uma maneira super profissional, felizes. E assim, eu confesso que tanto eu como a Rê, a gente demorou um bom tempo pra se conectar com essa história, principalmente porque a Lina, cara, ela era extremamente infantil nos primeiros capítulos. Era exaustivo você ler, você ver as coisas que ela fazia. E a gente acabou conseguindo se conectar depois por causa do Aaron, que a gente se apaixonou completamente e que carregou o livro nas costas, não tenho o que dizer. Porque assim, mesmo o final, onde ela decidiu ficar com ele e tal, tá bom, ela se arrependeu na hora, quando ela brigou com ele. Só que, gente, isso deixou muito assim que parece que ela não era um problema de confiança, ela queria validação externa, entende? Porque, tipo assim, ela sabia que ela podia confiar nele, ela acreditava nele, ele já tinha conversado com o RH, mas ela só foi atrás dele quando ela soube que as pessoas não estavam julgando ela. Então, assim, sabe, eu achei a personagem da Lina extremamente cansativa e problemática. Mas é isso. Espero que vocês gostem. No geral, como eu falei, o Aaron carregou o livro nas costas e fez valer a pena essa leitura. Espero que vocês gostem. Até mais.